Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 22. Vamos ouvir, irmãos, a palavra de Deus. Vamos ler 3 versículos aqui desse texto do capítulo 22. Primeiro vamos ler o versículo 12 do capítulo 22 de Números, que diz assim, amados: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Versículo 21, irmãos. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. 22. Então se acendeu a ira de Deus, porque se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Até aqui, irmãos, amados do Senhor. Meu querido, você quer ouvir a voz de Deus? Importante, irmãos, ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus para a minha vida, irmãos, e a tua vida nesta noite, é que quando eu ouço a voz de Deus, eu permaneço nos seus planos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, logo, rigorosamente, permanecemos nos seus planos. Aí eu te faço uma pergunta, irmão. Mas o senhor já fez para o senhor, pastor? Já, meu querido, já fiz para mim e já dei a resposta. Eu te faço a você. Você fica com você sua resposta. Ou então você diz aqui: você quer estar nos planos de Deus? Todos nós queremos, né, irmãos? Todos nós queremos estarmos nos planos de Deus. Por quê, irmãos? Porque existe uma lógica clara nisso, queridos. Os melhores planos são os planos do Senhor. Isso não há como se cogitar negativamente ou se contestar, que os melhores planos são os planos de Deus. Por isso escolhemos a estarmos nos planos dele, irmãos. E você quer, e eu quero estar nos planos do Senhor. Mas, para estarmos nos planos de Deus, se faz necessário ouvir a voz de Deus. Se eu não ouvir a voz de Deus e obedecer, eu saio dos planos dele. E eu quero, irmãos, em primeiro lugar, te notificar, para minha alegria e a tua, que Deus, Ele tem planos na tua vida e na minha vida. Deus já estabeleceu planos para você e para mim. Pastor, eu só sento aqui nesse banco, às vezes ninguém nem me vê. Deus tem plano na minha vida? Claro, meu querido. Você é igualzinho a qualquer um que está aqui dentro, sem diferença de nada. Deus tem planos na sua vida, irmãos. Deus, Ele tem determinado planos dele para a sua vida e para a minha vida, irmãos. Amados, o texto bíblico vai falar sobre Balaão. E Balaão foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar
amaldiçoar o povo de Israel. Só que este povo de Israel, há muitos anos e anos e anos atrás, Deus já havia determinado um plano para o povo de Israel. Quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. Ali começou a determinação do plano de Deus, irmãos. E Deus tira esse povo do Egito, depois de 430 anos lá vivendo como escravos, e os leva a rumo, caminho à terra prometida. E nesta caminhada lá estava Balaque, rei dos Moabitas. Mas Deus já tinha determinado o plano, irmãos. Amados, o plano que Deus tem para a tua vida e minha vida, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar, ninguém pode cancelar, irmãos. Porque os planos de Deus não podem ser mudados, não podem ser frustrados. Jó falou, amados, no capítulo 42, nos versículos 1 e 2 do livro dele, ele disse assim: Senhor, bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Você tem que entender que Deus tem plano na tua vida e na minha, irmãos. Agora eu preciso ouvir a voz dele, queridos. E Deus tinha plano para a vida do povo, planos já estabelecidos, determinados, e que necessariamente no tempo ia se cumprir, irmãos. E Balaão agora foi convidado por Balaque para interferir, amaldiçoar, bloquear os planos de Deus. Mas nada, jamais, nem ninguém pode obstruir, tirar, acabar, aniquilar os planos que Deus tem, irmãos. É impossível. Eu posso ser retirado, mas os planos de Deus permanecem. Você pode sair, mas os planos de Deus permanecem, irmão. Porque os planos de Deus são imutáveis. Ele não muda. Quando ele estabelece um plano, acabou, irmãos. Esse plano vai acontecer, amados e queridos irmãos. Então, queridos, para eu estar no plano de Deus, eu preciso ouvir a voz do Senhor. E Deus se faz ouvir. Oh, irmãos, e como se faz? Queridos, ouça isso. Deus necessariamente se faz ouvir de um jeito ou de outro. Ou eu aprendo de um jeito, ou eu aprendo de outro jeito. Mas não tem jeito para mim não ouvir a voz de Deus. Não tem como, irmãos. Deus se faz ouvir de um jeito ou de outro, porque Ele é Deus e é soberano, e manda e desmanda, e tem toda a autoridade. Mas Ele se faz ouvir de um jeito ou de outro. Se eu não ouvir de um jeito, não tem problema, Ele cria outro jeito para eu ouvir. Sabe o que acontece, irmãos? Balaão, ele vai em contra a voz de Deus, e Deus vai fazer ouvir a voz dele, a voz de Deus na vida de Balaão. E aí o que é que Deus faz, irmãos, amados do Senhor? Olha o que diz, irmãos, o versículo 28. Balaão ficou desenfreado em não ouvir a voz de Deus. Olha o versículo 28 que diz: então o Senhor, você não quer ouvir minha voz não? Vou fazer você ouvir de outro jeito. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes já 3 vezes? Irmãos, isso é só o começo, irmão. A pancada vem já no finalzinho, viu? Aguarda aí para você ouvir mais. Irmãos, se eu não ouvir Deus de uma forma, Ele vai criar uma outra forma mais pesada para eu ouvir Ele. Mas eu ouço. Deus se faz ouvir. Balaão não quis ouvir Deus pelas formas que Deus antes já havia falado. Não ouço não, não vejo não, não tem problema. Você vai me ouvir dessa forma. Vou fazer a mula falar com você. Amados, isso é, na verdade, a colocação de dizer que Deus, Ele sabe
o que utilizar para falar com você. Para que jamais você se sinta inocente. Eita, eu não sabia. Ah, eu sou um coitadinho. Você é o quê? Coitadinho? Você não é coitadinho, nem eu sou coitadinho. O problema é que eu não ouvi a voz do Senhor. E Ele sabe como me fazer ouvir a voz dEle. Se eu não ouvir de um jeito, vai chegar um momento que eu vou ouvir de outro, irmãos. Mas eu vou ouvir. E neste momento, Balaão, irmãos, foi acometido ou sacudido por uma forma que Deus encontrou para que ele ouvisse a voz dele. Como? Fazendo a jumenta falar. Irmãos, queridos, deixa eu te dizer, nesta noite, há 3 formas, há muitas, mas eu selecionei 3, que para mim são as principais, que Deus faz a voz dele ecoar, falar comigo e com você. 3. A princípio, para a gente não, porque o tempo já está adiantado, eu vou acelerar. A princípio, Deus diz, ouça isso, lá no capítulo 10 de João, versículo 4, parte B, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem minha voz e sabem que eu estou falando com elas. Louvado seja o nome de Jesus. O que o Senhor está dizendo é: você não tem como não dizer que eu não falei com você. Se você é minha ovelha, você sabe que eu estou falando com você. Então, a princípio eu devo entender que Deus vai falar comigo e eu vou entender. Só que existem, para cada pessoa, você, eu, enfim, existe meios ou métodos, ou eu sou diferente de você, e Deus, a forma que Ele vai falar contigo é diferente do que Ele vai falar comigo, irmãos. Porque é como se Ele falando comigo de uma forma eu ouço, mas se essa mesma forma Ele falar contigo, você não vai ouvir. Por isso, fique atento da forma como Deus vai falar com você. E há 3 formas principais, dentre muitas, como já falei. A primeira delas, Deus fala através das circunstâncias. É quando Ele está fechando a porta. Se Ele fechou a porta aqui, ali, acolá, como diz o Matuto, e vai fechando, e nada está funcionando, é porque Ele está falando contigo, que está mandando tu para outro lugar, para outros planos, para outro rumo, para outra forma. E não adianta você insistir, meu filho. Sabe o que acontece lá no capítulo, irmãos? Não precisa você abrir. Se vocês quiserem, anote, depois você confere. Acontece lá no capítulo 9, irmãos, na conversão de Saulo para Paulo, se tornando, claro, um crente no Senhor. Deus derruba este homem do cavalo, estando ele todo arrogante, todo, eu vou lá para a cidade lá destruir. Deus, no meio do caminho, derruba ele no chão e diz: Paulo, por que me persegues? Ele: Senhor, quem é, Senhor? Dura coisa é para ti, Paulo, recalcitrar contra os meus aguilhões. Você sabe o que é aguilhões, irmãos? Você sabe o que é recalcitrar? Repito, primeira forma que Deus faz com que a voz dele se ouça. Se é dessa forma que você ouve Deus, por exemplo, Deus fala comigo muito dentro das circunstâncias. Essa é uma forma que Deus fala comigo. E se é essa forma, recalcitrar, não adianta eu ir contra, recalcitar é ir contra. Deus está te levando para ali e tu está querendo ir para cá. Não adianta você ir contra a voz de Deus, ao que Ele está fazendo na tua vida. E aguilhões são pontas de lança que ficam te empurrando para aquela direção. Aí Deus está dizendo para Paulo: não adianta você ir contra as pontas da lança que eu estou te empurrando. Irmãos, pensa comigo, troquemos figurinhas. Se você ir contra as pontas de lança, o que vai acontecer com você? Se fere, irmãos. Ninguém aguenta a ponta de lança. Ninguém é doido. A ponta da lança está assim, você empurrando a ponta da lança. Se fere, irmãos.
Por isso Deus, quando estiver fechando uma porta na sua vida, não vai insistir, porque você vai se ferir. Porque Ele está falando nas circunstâncias que não é isso que Ele quer para a tua vida. Aprenda a voz de Deus, irmãos. Como é que você quer estar no plano de Deus sem querer ouvir a voz de Deus na tua vida? Primeira coisa que Deus fala, ou uma delas, circunstância. E não adianta ir contra, porque vai se ferir. E se não morrer. Porque ponta de lança mata, né, irmão? Segunda, amado, que se ouve a voz de Deus através do sentimento. Como assim, pastor? A palavra, amados, diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz na tua vida. Se você, sentimento, se você está querendo tomar uma decisão, ou você está hoje numa situação que o teu sentimento está dizendo para ti, ou você está com um sentimento de alegria, paz, tranquilidade, satisfação, é porque Deus está dizendo: eu estou nesse negócio. Louvado seja o nome do Senhor. Repito, se na tua decisão ou naquilo que você está vivendo hoje, o teu sentimento é de paz, alegria, tranquilidade, satisfação, é porque Deus está dizendo: sou eu que estou nesse negócio. Ele está ditando, sendo o árbitro da questão na tua vida, amado e querido. Agora, se você vai tomar uma decisão, ou você está numa situação que o teu sentimento é de angústia, falta de paz, tristeza, dor, sentimento pesado, coração apertado, é que Deus está dizendo: não faça isso, porque não é isso que eu quero para a sua vida. Essa, irmãos, é a segunda forma que Deus nos fala. É difícil, irmãos, ouvir a voz de Deus? Não, querido. É porque muitas vezes somos tão errôneos. Agora repito, de um jeito ou de outro eu vou ouvir a voz de Deus. E cabe a mim, irmãos, se eu não ouvir na primeira, nem ouvir na segunda, cabe a mim ouvir na terceira ou na quarta. Porque não existe o que, irmão Carlos? Mau aluno, né? Ou não existe mau professor, sei lá como foi lá. O fato é que vai aprender, irmãos. Ou você aprende por bem com Deus. Mas pastor, Deus é assim? Deus, Ele te ama, irmão. Ele diz: é melhor tu entrar e cego no reino dos céus do que com os teus dois olhos ir para o inferno. É melhor tu entrares aleijado no reino dos céus do que ir com as tuas duas pernas para o inferno. Então Ele te ama. Ele vai provocar situações na tua vida e na minha para eu fazer ouvir, irmãos. Ou eu ouço de um jeito, ou ouço de outro. Mas eu ouço. Balaão não quis ouvir. Aí você não vai me ouvir não, né? Tá certo. Vou fazer a jumenta falar com você. Na hora, irmão, você vai ver depois aqui. Na hora, Balaão bateu até como diz a linguagem de Jó, bateu até uma casca com a jumenta. Depois foi que Deus abriu a mente dele. Eu estou falando com a jumenta, diálogo. Mas ouviu, né, irmãos? Segundo aí, seu amado, se Deus está fechando uma porta na tua vida, para de insistir nessa porta, porque se ela não é de Deus, acabou, meu querido. Segundo, se tu estás na angústia, na falta de paz, no sentimento pesado para essa decisão que tu queres tomar, ou naquilo que tu estás vivendo, é porque Deus está dizendo que não, meu filho. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E terceiro, irmãos, que Deus faz ouvir a voz dele. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, é apta para discernir pensamentos
e expor todas as coisas. Vamos abrir o texto para a gente ler, porque pegar palavra por palavra do texto, Hebreus 4:12. Palavra por palavra do texto, que é muito interessante. Essa terceira forma de Deus falar. 4:12. Olha aí, irmãos. 4:12. Se tu não tem grifado e tem a caneta na tua mão, por favor, risca a tua Bíblia, meu filho. Pastor, e pode, claro. Só não pode tirar o texto, né? Mas pode riscar. Porque a palavra de Deus é viva. Vai prestando atenção nas palavras que é dita sobre a palavra de Deus. É viva, eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Penetra, 4, olha irmão, penetra até o ponto de dividir o quê? A alma, irmãos. Estamos, para você que está perdido, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E espírito, ela vai aonde ninguém pode ir. A palavra de Deus vai na alma e no espírito, juntas e medulas. Quinto, é apta para discernir. Sexto, pensamentos e propósitos do coração. Amados, terceiro que Deus fala com a gente é quando você está lendo sua Bíblia. Quando você está lendo sua Bíblia, a leitura que você faz, o Espírito que habita em você, faz com que esta palavra se torne viva, eficaz, mais penetrante e cortante do que a espada de dois gumes. Vai até aonde ninguém pode ir, na alma e espírito. Queridos, neste momento que a palavra está sendo pregada, é este momento que você está ouvindo a voz de Deus falar com você. E ela vai aonde você nem imagina. E quando Deus fala pela sua palavra, você sabe que Ele está falando. Não tem como não dizer que não é Deus que não está falando. Por isso, amado, se você não ouvir Deus falar pela palavra, Ele vai te falar pela circunstância. Se você não quiser ouvir Deus falar nem pela palavra, nem pelas circunstâncias, Ele vai te falar pelo sentimento que está dentro do teu coração. Se é de alegria ou de tristeza, de paz ou de angústia. Mas Deus vai te falar. Então, repito, você quer estar nos planos de Deus? Quero, pastor. Preciso. É o melhor para mim. Então você precisa ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. E para a gente terminar, irmãos, Balaão quase que morria, viu, irmãos? Balaão quase que batia as botas. Sabe por quê, irmãos? Ouvir a voz de Deus, quando eu ouço ou não, dependerá se eu ouço, bênção. Se eu não ouço, maldição. Se eu ouço, sucesso. Se eu não ouço, fracasso. Se eu ouço, eu fico de pé. Se eu não ouço, eu fico caindo. Está vendo a importância de se ouvir a voz de Deus? Dependerá como vai andar a minha vida, irmãos. Se Ele me falou de uma forma, eu não ouvi, Ele vai falar de outra. E eu não ouvi, Ele vai falar de outra. Mas lembre-se de uma coisa: cada forma que Ele falar é mais intensa do que a outra, até você ouvir. Olha o que acontece, ou o que ia acontecer com Balaão, irmãos. Os versículos 31 a 33 dizem assim: Balaão estava
não queria ouvir a voz do Senhor. Aí o Senhor pegou, eu já sei como você vai ouvir minha voz. Vou fazer essa jumenta falar com você. Aí o 31 diz assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e se prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancastes a tua jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Meu irmão, me ajude aí, por favor, meu querido. Eu e você, vamos nos ajudar, eu e você. Você me ajuda que eu lhe ajudo? Vamos lá? Vamos nos ajudar, eu e você, querido. Tá certo? Tem que ouvir a voz de Deus, irmão. Tua vida dependerá se você ouvir, meu irmão. Se você não ouvir, tchau, tchau. E que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim. Porque se eu não estiver ouvindo, Ele faça jumenta falar com a gente. Levante jumentas para falar com a gente. Porque se a jumenta não tivesse falado com Balaão, você viu o que o anjo falou? Se ela não tiver, que Deus é tão misericordioso, que o anjo estava com a espada desembainhada, e lá vem a jumenta com Balaão. Deus fez, a misericórdia de Deus. Deus fez a jumenta ver o anjo. Aí a jumenta, é por aqui, ajudando o servo dela, o senhor dela, né? É por aqui. E Balaão, muitas vezes você fica com raiva à toa das coisas. Fica embravecido à toa, achando que Deus não está no controle. Descansa teu coração no Senhor, meu filho, que Deus está no controle da situação. Não adianta tu espancar a tua jumenta. Não tome pau na jumenta. Deus, na misericórdia, fez a jumenta ver. Porque se Deus não tivesse exercido misericórdia, o anjo ia, irmãos. Era só na cabeça de Balaão. E a jumentinha ia ficar viva. Que não tem nada a ver com a história. Não tem aquela história que diz que o que vai dar o recado não merece pancada, né? Tem um ditado popular, né? O portador não merece pancada, né? O jumento não tinha nada a ver, irmãos. Mas o que eu quero te dizer, meu amado, que Deus está tendo misericórdia de ti e de mim, para que eu e você ouçamos a voz dele. Quanto ao quê? Quanto ao plano que ele tem na minha vida e na tua, meu irmão. E ouvindo a voz de Deus quanto ao plano que ele tem, significa que eu estarei sempre nos planos dele. Amados do Senhor. Por isso me ajuda, irmão. E eu te ajudarei. Em que, pastor? Quando a gente sair por essas portas, vamos fazer isso eu e você? Você está entendendo o que eu estou dizendo quando a gente sair por essas portas? Não está entendendo, meu irmão? Isto é, naquilo que Deus tem falado com você, obedeça, meu filho. Eu tenho dito a mim mesmo, eu vou fechar com isso, porque aqui não tem enrola, mas tem claridade nas coisas. Eu tenho dito para mim, pela situação que eu estou passando, Senhor, mas nunca eu quero passar uma situação dessa. Porque eu tenho ouvido a tua voz. Eu não ouvi de outra forma. Agora estou ouvindo dessa. O que eu quero dizer, irmãos, olha por ti, que eu estou olhando por mim. Não sai por essas portas e continua da mesma forma, não. Trabalha teu coração diante do Senhor, e tu vais ver que o ouvir a voz de Deus é bênção, é sucesso, é crescimento. E não ouvir a voz de Deus é queda, é destruição, é derrota.
Não ouça a voz do Senhor na tua vida. E os planos de Deus, que não se frustram nunca, sempre estarão prontos pela tua vida, irmão. Vou dar um exemplo e a gente fecha com isso. A igreja aqui do Senhor. Você acha que a igreja depende de mim, irmãos? A igreja depende de Jesus. No dia que Ele quiser me tirar, o pastor sai, entra outro, fica a igreja, irmão. Porque a igreja é o plano de Deus. Se eu não quero os planos dele na minha vida, Ele me tira e põe outro, irmão. Se você não quer o plano de Deus na sua vida, Ele põe outro, irmão. Por isso, abre teus olhos. Me ajuda que eu te ajudo. Para quando a gente sair por aquelas portas, e não apenas ser um frequentador de igreja, não vou frequentar. Eu pergunto ao amado, quem entrou e tinha um cartãozinho de ponto ali? Tinha algum cartão de ponto para você bater quando você entrou? Não. Por isso, amado, o que você é aqui dentro, seja lá fora. Me ajude, que eu lhe ajude. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Seguida a bênção apostólica. Eu te agradeço, Senhor. É verdade. Tu és o Senhor aqui da tua igreja. Eu te louvo, Senhor, porque o que importa é que devemos parar para ouvir tua voz, da forma que tu estás falando com a gente. Obrigado, Jesus, amado e querido, bondoso Senhor, por esta noite de alegria, de paz. Senhor, uma noite de poder sair daqui alimentado, abençoado, renovado, e sair daqui de posse da promessa de que, se ouvirmos a tua voz, logo permanecemos nos teus planos. Obrigado pela tua igreja. Abençoa cada vez mais as nossas vidas, porque o nosso propósito é glorificar o teu nome aqui nessa terra, Jesus. Se cairmos, vamos nos levantar para glorificar o teu nome, porque tu és o Senhor da vida. Por isso, abençoa, continua estendendo tuas mãos, Senhor, grandemente, porque amanhã, cremos, como é cantado aqui, amanhã será melhor, Senhor. Amanhã será muito mais abundante, será muito mais extraordinário. Amanhã, Senhor, porque nós cremos num Deus que faz maravilhas. Por isso, abençoa cada vida, cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã. Senhor, dá a tua orientação, porque eu sei que ninguém aqui dentro tem falta de orientação vinda da tua parte. Não tem, Senhor. Muitas vezes somos desenfreados, rebeldes, desobedientes, mas dizer que não temos orientações de ti é impossível, porque até mesmo tu faz a jumenta falar para tocar nos nossos corações. Abençoa teu povo, Senhor, porque estamos aqui na terra para glorificar o teu nome, para te exaltar, em nome de Jesus. Obrigado por esta noite tão abençoada. Abençoa aquele que veio em busca de uma resposta. Sairá daqui com a bênção em suas mãos. Sairá daqui sabendo o que vai fazer. Aleluias! Sairá daqui permanecendo naquilo que está, ou não, mas sairá daqui sabendo qual o rumo que vai tomar. Abençoa teu povo, tua igreja, nós que somos ovelhas do teu pasto, em nome de Jesus, amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Resplandeça o Senhor a sua graça, bondade sobre tua vida. Tenha Ele misericórdia de ti e de mim. Que o Senhor sobre nós resplandeça o seu rosto e constantemente nos dê sua paz. Ele nos leve em paz para as nossas casas, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para você, meu querido, e dê a paz ao seu irmão. Jesus lhe abençoe.